sou aluna do curso de Serviço Social da Unopar, aqui no Espírito Santo. O meu TCC é Serviço Social e Políticas Públicas, Estratégias Preventivas, Ressocialização e Efetivação dos Direitos do século XXI. Agradeço, a supervisora acadêmica Jaciana, e aos colegas e convidados, minha filha Verônica, que está aqui com a gente. Aqui, antes da gente começar os textos, nós temos o relacionamento ideal. Antigamente nós víamos muito isso aqui, que o homem das cavernas puxava a mulher pelo cabelo. Hoje em dia as mulheres que querem puxar os seus homens pelos cabelos, mas o relacionamento ideal é o relacionamento de companheirismo. Por acaso que nós temos um homem e uma mulher, mas é só um detalhe. Introdução. A violência contra a mulher é um fenômeno estrutural e global, enraizado em desigualdades de gênero, dinâmicas de poder, cujo enfrentamento no Brasil foi impulsionado pela Lei Maria da Penha, Brasil 2006. Delegacia da Mulher era sem base estrutural de acolhimento. Eu quero trazer um exemplo que passou por mim, em 94. Fui à Delegacia da Mulher, do meu lado ficou um policial, a delegada, duas, não sei se eram escrivãs, mas elas estavam comentando lá, mais um, aquela coisa toda, aquele peso. E quando acabou, ela me entregou a intimação para entregar para a criatura. Então você tinha que entregar a intimação para o cara que você estava denunciando. Então muitas tinham que comer. Chegavam lá, o cara falava, come, elas tinham que engolir aquele papel. E eles só iam para a delegacia se realmente eles quisessem. Então essa foi uma época que, graças a Deus, com a introdução da Lei Maria da Penha, nós não precisamos mais passar por esse constrangimento nem esse perigo. É crucial a atuação articuladora e humanizada do serviço social. Profissionais que identificam vulnerabilidades, orientam vítimas, conectam redes intercessoras como saúde, educação e segurança e promovem empoderamento. O Jardim Pampinieri 2022 fala sobre isso. Amém? Então, assim, amém. Então é sobre isso, Nós, como assistentes sociais, que já estou tomando posse, nós somos pontes, em relação à saúde, educação e segurança. Quando nós detectamos, ou quando vem um assistido, até nós precisamos de qualquer um desses serviços, nós que levamos essas pessoas até esses setores ou até outros setores, porque aqui ainda faltam alguns. Pode falar. Objetivos, Aqui nós temos 3 objetivos específicos do trabalho. Identificar as principais intervenções realizadas por profissionais do serviço social no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. Então, como que é essa família? Nós fazemos as entrevistas, muitas vezes vai em loco, e aí só de olhar sabe o que realmente essa família, não só a mulher, mas a família precisa. Segundo objetivo, avaliar a contribuição do serviço social nos grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher. E, terceiro, investigar as estratégias públicas e privadas implementadas no combate à violência contra a mulher. Então, os objetivos principais são esses 3. Justificativa. A relevância desse trabalho reside em sua potencial contribuição para a transformação das estruturas sociais que sustentam a violência de gênero, Então, é abrir os olhos para as questões que vêm acontecendo. O que esse trabalho pode fazer para estar ajudando, essas questões das violências dentro das casas, dentro das famílias, em relação ao gênero feminino. Como aponta Santos, em 1996, a violência contra a mulher é o resultado de desigualdade
diminuído, né? E começava a querer diminuir essa mulher. Então isso a gente vê e muito, até nos dias de hoje. Outra coisa que eu quero também citar, e no meu caso, eu sou oriunda de família indígena também, né? Aqui tem uma mistura total, né? Mas a minha bisavó índia foi laçada pelo meu bisavô negro, lá em Colatina. Então, e ela ficou com ele. Então, ela só de laçar e pegar para ele, já tinha essa questão do sentimento de posse. E o mais interessante é que a mulher aceitava, né? Pode falar. Cultural. Pode falar. Então, eu trouxe essa ilustração, né, do elefante amarrado na cadeira. Se você pega um elefante pequenininho e amarra ele na cadeira, ele vai ficar assim pro resto da vida e vai entender que ele não tem força de sair. Assim, existem muitas mulheres, muitas pessoas, não somente na questão da mulher, mas eu falo mulher porque é o que a gente está conversando aqui, né? Muitas mulheres estão nessa inércia, que briga com a coragem, né? Então, elas entendem que não tem força. Eu não vou estudar, já estou velha para estudar, já não vou fazer mais nada e tal. E elas estão como esse elefante amarrado na cadeira. Porque se soubesse a força que tem uma mulher, não ia passar pelas situações que passam. Às vezes não ia nem entrar, quanto mais passar por situação de violência. É importante a gente entender aí que a falta do conhecimento faz com que as pessoas tenham medo. E esse medo paralisa. O medo paralisa. Por falta de conhecimento desses direitos, a mulher acaba se submetendo à sua dependência emocional, financeira, né? E o assistente social, ele tem capacidade de tirar essa pessoa dessa inércia. Ele consegue trazer essa pessoa e mostrar para ela, né? Mostrar para ela que ela tem condições de mudar, de se auto-sustentar, de cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos. Mas a gente vai ver para frente. Metodologia, né? Natureza exploratória e descritiva. Foi uma busca em compreender e escrever as manifestações contemporâneas da violência de gênero, né? E a eficácia da Lei Maria da Penha, se realmente o que está dentro da Lei Maria da Penha, se realmente acontece, como quero citar em particular, que eu não sabia que dentro da Lei Maria da Penha reza a questão dos municípios estarem fazendo projetos para poder tratar com esses homens agressores também. Não é só a questão da mulher, mas também tratar a questão dos homens agressores. O tipo de estudo, revisão narrativa da literatura, realizada por meio de seleção crítica e interpretação de publicações acadêmicas organizadas em uma narrativa coerente que vai além da mera descrição, promovendo análise qualitativa aprofundada. Abordagem qualitativa, escolhida para captar as múltiplas dimensões do fenômeno, né? Social, cultural, jurídico e psicológico. Muitas vezes se fala, né, que a questão dessa agressividade, quando você pensa assim, fala, não, é só na classe social mais inferior, mas não, em todas as dimensões. Nós temos um caso de um diplomata, né, um diplomata que matou a mulher, foi jantar com ela, quando voltou, matou a esposa, né? Eu não sei qual a situação dele hoje, eu sei que foi preso, mas eu acredito que não, está em trâmites ainda, isso tem uns 3, 4 anos que aconteceu. Mas então não é questão de nível social, é cultural mesmo, né? Fontes e meios de busca, levantamento bibliográfico em repositórios como cartas e público escolar, priorizando estudos publicados a partir de 2015. Mas ao longo tem coisas também de 1999, 1990, que também eu achei relevante estar colocando no nosso trabalho. Fundamentação teórica, natureza estrutural da violência. O que é violência? Fenômeno complexo, enraizado em desigualdades sociais, culturais e de gênero. Manifesta-se o uso intencional de força ou poder, causando danos físicos, psicológicos ou morte. A violência doméstica é um dispositivo de excesso de poder. Então, refletir hierarquias patriarcais e
mulher ao direito de ter o patrimônio na casa, só no nome dele, ou na casa ou da mãe, que seja, menos dela. Moral é quando coloca ela para baixo de cachorro, né? Interseccional, conectada a pessoas de raça, classe, cultura. Quando casa é uma coisa, mas depois quando vai passando o tempo, aí começa, volto a dizer, a questão de é burra, ou você não sei por que eu casei com você, você não sai do lugar, aí começa a questão da ofensa. Quando você fala da violência patrimonial, me vem à mente uma coisa que é muito normalizada hoje, ainda nos nossos dias. Ainda temos maridos machistas, parceiros machistas, que preferem que a mulher esteja em casa, que não vá para o trabalho, que não tenha uma vida fora de casa, porque é mais seguro para ele sair e entender que ela está em casa ali esperando por ele. Na caixinha de vidro. Na caixinha, guardadinha, né, cuidando de casa, fazendo tudo, na hora de chegar, ela está lá, bonita, cheirosa, tudo certinho. Só que a mulher também tem o direito de vir, de trabalhar, existem pessoas que dependem disso psicologicamente para estar bem. E aí é uma coisa a se conversar muito hoje, até mesmo para os nossos filhos, viu, Verônica? Sim, senhora. Vamos criar nossos meninos de uma forma em que eles entendam a independência dessas mulheres. A gente não tem que ficar dependendo. Claro que para a gente seria mais cômodo ficar em casa, né? Só lavando, passando, cozinhando. Mas hoje a gente precisa se sentir útil. Não é só questão de, você não precisa trabalhar porque eu trabalho e dou dinheiro. É questão dela se sentir útil, dela fazer parte, dela somar financeiramente. Comprar aquilo que ela quer, você tem que ficar pedindo para ter um continente. Né? Eu quero até, para dar uma
coisas a serem tratadas, tanto punitivas como de restauração desse homem, o que pode ser feito, se é a parte psicológica, se é um homem doente, a mente doente, se ele é um homem que tem prazer de fazer isso com a mulher, que não seja uma doença, mas de todo jeito, esse homem agressor, ele precisa ser tratado. Por quê? Porque existem homens que têm 3, 4 medidas protetivas para 3, 4 mulheres diferentes. Então é para parar esse ciclo de violência na vida desse homem. Não se sabe, cada caso é um caso. Por que ele bate? Ah, não tem porquê, isso não é justificado. É justificado, sim. Não é aceitável, mas é justificado. Lembrando que muitos são traumatizados por terem vivenciado isso com os pais quando crianças. E aí eles normalizam, infelizmente, né? E a cultura vai reproduzindo aquilo como se fosse normal. Mas não é normal. Nenhuma violência normal, nem da mulher do homem, nem do homem para a mulher, nem das crianças. Então, toda violência, ela tem que ser erradicada, tem que ser punida e tem que ter essa reestruturação desse indivíduo agressor. Estratégias de intervenção. Grupos reflexivos e a ressocialização. Grupos reflexivos, o Ministério Público do Paraná tem, e Núcleo Reconstruir de Roraima promove a reflexão crítica, a responsabilização e mudança de comportamento dos homens agressores. Então, assim, esse tipo de trabalho ele pode ser feito tanto quando eles estão presos, lá na Serra, eu vou falar aqui na Serra, lá na Serra, onde tem queimados, né, lá tem o presídio que é só para homens que violentaram suas companheiras, né, e também para aqueles pais que não pagam pensão. Está tudo lá guardado e não é pouco. Você sabe por quê? Porque quando chega no presídio normal, os próprios presidiários batem, né, e agridem, às vezes até matam, eles não aceitam estupradores, pessoas que violentam mulher, crianças. Sim, é verdade. Com certeza, é bater lá e morrer. É verdade. Aí vai ser é tudo separadinho lá. Foco na desconstrução masculina tóxica e nas relações de poder. Resultados positivos na redução da reincidência. Necessidade de formação e intersetorialidade. Capacitação contínua de profissionais é vital para a qualidade do atendimento. Hoje nós temos, né, na nossa questão como o assistente social, não tem mais, acredito que não seja só assistente social, mas psicólogo, psicoterapeuta. Então, como as coisas vêm mudando, a gente precisa também continuar estudando, né, e se aperfeiçoando para a gente continuar a ter o nosso trabalho com mais excelência, né? Porque cada caso é um caso. A gente precisa estudar para conhecer, né? Então não tem outro jeito. Então a capacitação contínua de profissionais é vital. Políticas só são eficazes com integração entre setores, né? Isso aqui é muito legal. A abordagem interdisciplinar é fundamental, considerando dimensões individuais, familiares e sociais. O trabalho da ressocialização, ela vai tanto para a mulher, para o homem agressor e para os filhos. E essa questão interdisciplinar, o servidor social, né, o assistente social, ele precisa ser o elo entre todas essas disciplinas para poder dar certo esse trabalho, porque senão acontece o que acontece hoje, está tudo muito solto, né? E quem que trabalha bem com isso? As ONGs. A gente está falando aqui de rede, né? De rede. Rede de atendimento. São vários serviços dentro do município, do estado, do local onde a pessoa foi agredida, em que atende os agressores e seus familiares. Isso aí. Desafios contemporâneos e adaptações. A pandemia do Covid-19 exacerbou a violência doméstica com o aumento da exposição das vítimas. O serviço social adaptou-se ao atendimento remoto,
jeito, mas se a gente entender que o poder está nas nossas mãos, aquele voto meu é muito mais importante, né? E cobrar, e participar, e estar presente, levar a necessidade, as coisas seriam muito diferentes. Isso aqui que nós estamos fazendo é política. Com certeza. Então, assim, se as pessoas tivessem essa ideia que tudo é política, diferente de politicagem, né? Politicagem é uma coisa, é o que a gente abomina, mas a política, tudo é política. Se eu quiser, por exemplo, se eu quiser que você me compre uma bala, eu chego para você, professora, vamos falar para mim e tal. Essa conversa, para eu conseguir algo de você, é política, né? É mais ou menos assim. E a gente tem que votar, né, com essa consciência que se a pessoa não fizer, eu tenho o direito de cobrar. E é para isso que serve o orçamento participativo. As reuniões. Estratégias preventivas e promoção da autonomia feminina. O serviço social é seu compromisso ético político com a defesa dos direitos humanos. Compromisso ético político, o que é? O serviço social como mediador de direitos humanos e justiça social. Eu achei essa frase assim, eu gostei muito dessa frase. Mediador. É como se fosse uma ponte entre o serviço social e a efetivação dos direitos humanos. E é um poder grande. O resultado é a justiça social. Sim, é um poder grande que nós, como assistentes sociais, nós temos. E muitas vezes, muitas quando conseguem uma vaga, nossa, consegui um trabalho, vou ficar aqui pro resto da vida. Então se fecha para garantir aquele trabalho e não usa tudo que aprendeu e todo o potencial que tem. Porque isso aqui, mediador de direitos humanos é algo assim fantástico. Você envolve o mundo. Não é só o lugar que a gente mora, é o mundo. Porque direitos humanos é o mundo todo. E justiça social é o resultado do trabalho do assistente social que acaba saindo, causando a justiça social. É muito bonito, né? Nós somos legal. É uma missão séria, né? É quase religiosa, né? Mas é uma religião. Uma missão. O assistente social, portanto, posiciona-se como defensor dos direitos humanos, promovendo a emancipação, equidade e o efetivo acesso aos direitos, reafirmando seu papel estratégico na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, o assistente social tem que olhar uma pessoa e encontra potencial em todos. Por isso que algumas pessoas acharam estranho quando eu quis falar sobre a ressocialização do homem agressor, porque é um lado que o assistente social precisa olhar, não somente para a pessoa que foi agredida, como para o agressor. Todos os dois precisam ser tratados para que não haja lá na frente continuação desses dois trabalhos, desses dois problemas. A pessoa continuar sendo agredida por outro e esse agredir outra. Né? Então, esse aqui é muito, muito importante. E também não é só nesse caso, não. É para outros casos também, a questão do analfabetismo e tudo mais, mas isso já é outra sessão. Eu queria trazer um pouquinho a seguinte reflexão. Essa ressocialização ela é muito linda de se falar, mas ela só consegue ser efetivada se o agressor realmente quiser. Por quê? É aí que a gente depende da rede, porque o assistente social é apenas uma ponte. Ele encaminha, ele orienta, ele mostra, ele dá um norte, mas a família tem que ir, o agressor tem que procurar, e é muita questão de saúde mental. Né? Então, depende da rede de saúde mental funcionando, e aí o assistente social lá, junto com o psicólogo, com os médicos, é quem vão fazer o que ele permitir. É isso aí. Então é uma rede, né, entrelaçada, que para funcionar todos têm que dar as mãos. Isso aí que nem aquela frase, né? Ela não precisava chamar a polícia. Na cabeça dele, tá tranquilo, não, isso aí eu vou mudar, né? Esse eu vou mudar é a frase que eles mais gostam de falar. Não vou fazer mais. Até a próxima vez. É o famoso briga de marido não é, se mexe com ela, né? Calma. É isso. Eu me resolvo com ela. Isso, rodou. Estratégias preventivas e promoção da autonomia feminina. O serviço social e seu compromisso ético político
com a defesa dos direitos humanos, né? A formação acadêmica e continuada do assistente social deve incluir abordagens críticas sobre gênero, violência e políticas públicas. Eu acho que isso é tão complicado, porque nós não temos força, nós podemos provocar, mas nessa questão de políticas públicas, eles precisam, os políticos mesmo, quem está envolvido com isso, eles precisam voltar trabalhos para isso, voltar projetos para isso, capacitando o profissional para atuar tanto com vítimas como com agressores, como nos grupos reflexivos, onde promove a responsabilização e desconstrução das masculinidades tóxicas. Eu tinha um primo que, quando ele nasceu, ele andava, com 2 anos, andava com um porrete, assim, de borracha, e falava, eu sou pitbull, e a família toda achava lindo, ele batia na parede, batia nas crianças, né? Ele até já morreu, mas isso vem lá de baixo, né? Diante dos desafios emergenciais, como a pandemia, o Serviço Social demonstrou capacidade de adaptação com atendimentos remotos, canais de denúncia, e reforçou sua vocação intersetorial, sendo peça-chave na articulação de redes integradas e na promoção de uma cultura de não violência e respeito ao outro. Então, o assistente social, ele é esse articulador, né? Ele que detecta e ele que leva para passar nas questões que precisam ser passadas, ou o psicólogo, né, ou a questão, no caso da mulher, né, a mulher que precisa fazer um curso para ter o dinheiro próprio, né, para poder trabalhar e cuidar dos seus filhos, as crianças também precisam passar por psicólogos, ou então estar tendo um estudo integral, escola integral para suas mães trabalharem, então tudo isso envolve várias coisas. A responsabilização de agressores e a integração social são prevenção em 3 níveis, né? Educar, proteger e reabilitar. Primária, a educação desde a infância e campanhas culturais para desconstruir o machismo. Então, desde criança, né, a questão dos alunos pequenininhos, a gente já percebe isso. Entre menino e menina, a gente vê também o negócio de um soprar o outro. E também a questão, essa menina é boba, essa menina é chata. E a gente vê outras coisas também. Então, a educação desde a infância. Secundária, intervenção imediata com medidas protetivas. A Lei Maria da Penha e acolhimento psicossocial, isso no caso das mulheres, né?
ideia é muito boa. Já é um pacote, né? Já é. Para os outros municípios. Então, mas você viu que eu falei que tinha no Paraná, Minas, Roraima e aqui. Eu fui na Serra, lá tem a Casa da Mulher, mas não tem. Conversei com a secretária mesmo dali, né? E lá tem projeto, mas não tem nada ainda, eles não conseguiram encaixar isso ainda. A gente vê muitos projetos voltados para mulheres que sofrem violência. Sim. Vitória tem, Serra tem. Acho que todos os municípios. Tem assim, eu não conheço não. Pode ser que tenha estado na Casa Rosa, não é isso? Mas para o homem diretamente, escritório, então não muito, né? Tem esse projeto. Dentro da delegacia? É dentro da delegacia. Homem que é homem, mas só que você não vê, não tem nem dados direito para você poder estar falando, não, realmente, né? Começou. Entendi. Aqui eu deixei essa frase também, assistente social mediando, provocando, humanizando, mostra que a educação é sim a ferramenta mais revolucionária que temos, né? Mas isso é o Paulo Freire, eu falo. Pois é. Ressocialização, intersetorialidade e inovação são chaves para a efetividade preventiva. A prevenção só funciona com integração entre setores de saúde, educação, justiça e assistência, e adaptação às realidades emergentes, como o uso de plataformas digitais pós-pandemia. Isso aqui é para eu coloquei, mas eu entendo que é para uma parte da população. Porque a população mais baixa renda não sabe nem acessar. Então, nesses casos, eu acho que, posso dizer, 80% dos casos é o assistente que tem que ir atrás da pessoa. Né? E assim, eu vejo hoje que essas pessoas não são vistas. Não sabe mexer no celular, não sabe pular também. E lá não falar, e não é assim. Não é assim. Porque isso aí vai lá para a educação. Ensina essa pessoa, ensina essa família a lidar com os equipamentos, para que ela possa também pedir socorro quando ela precisar. Tem gente que não sabe nem chamar a polícia, né, no celular. Mas isso aqui é muito, muito pertinente, o assistente social, né? Eu não sei nem, eu falo assistente social, mas eu digo assim, um corpo, gente, um grupo todo, né? Dos assistentes sociais, voltar os seus olhos para essa questão, porque se um tem esse poder, imagina o grupo todo, né? De assistentes sociais se unirem para tentar fazer uma parte disso. A formação continuada de profissionais, a articulação com rede de saúde mental e a conexão com projetos universitários, né? Que a gente faz ensino, pesquisa e extensão. Tem muitos trabalhos bons que acabam se perdendo no caminho, né? Eu percebi. Você faz o projeto de extensão, mas A maioria, né, não segue, a né? maioria seria muito bom. Igual, quando eu converso com vocês muito essa questão de projeto de extensão, fazendo um campo de estágio, porque pelo menos no campo de estágio você faz uma realidade daquela instituição e a instituição tem a oportunidade de estar levando à frente. Pois é, a oportunidade, se quiser. Mas demanda dinheiro, demanda tempo, demanda vontade, tudo isso a gente são barreiras, né? Que a gente, mas não pode desistir. Fortalece as ações e garante a sustentabilidade das políticas de enfrentamento. Olha, a ressocialização de homens autores de violência doméstica representa uma ruptura com a lógica meramente punitiva, propondo-se com um processo transformador que busca a mudança comportamental, a responsabilização e a prevenção da reincidência. Você pega um cachorro, amarra ele, guia o cachorro amarrado no cachorro solto. Depois de um ano, você solta o cachorro amarrado, vai lá no cachorro que está solto, ele vai no dono que dava comida para ele, ele vai, ele morde as crianças, ele fica doidinho. É isso que acontece com o homem. E a pessoa ainda fica presa. É totalmente. Porque assim, na cabeça, na minha, por exemplo, né? Bom, eu fiquei preso, eu não vou fazer isso de novo, porque eu não quero ficar preso de novo. Então eu vou para outro canto, outro
coletiva emerge como ferramenta central, ao promover o diálogo mediado entre vítima e agressor, valorizando a reparação e a compreensão dos danos causados, né? Mas isso aqui também é de caso para caso, porque tem casos que um pode conversar com o outro, tem outros casos que é até perigoso você colocar a vítima com o agressor. Mas a justiça, ela tem essas ferramentas, né, de poder estar colocando os dois para conversar no caso a caso. O serviço social é mediador, transformador entre direitos e realidade, né, a nossa conclusão. O assistente social é peça-chave no enfrentamento à violência de gênero, atuando além do acolhimento, ele articula, acolhimento é bom, né? Articula políticas públicas, fortalece vítimas, acompanha agressores e grupos reflexivos e promove a autonomia. Eu imagino assim, ó, assistente social pegando os dois pela mão. Ó você, acorda, mulher. Olha, homem. Sua atuação ética e intersetorial em CRAS, CREAS, hospitais, delegacias é essencial humanizar respostas e garantir a efetividade da Lei Maria da Penha, transformando estruturas e não apenas atendendo casos, né? Essa questão em delegacias, né? Eu não sei se tem assistência em delegacia. Pode ser chamado para alguma coisa, mas eu acho que nem tempo para isso as delegacias têm. Não sei na delegacia da mulher, eu acredito que não. Porque lá as mulheres são levadas para ONGs, para. Sim. Aí nas ONGs, nas instituições que tem esse acolhimento. Então. Né? E elas precisam desse acolhimento humanizado desde o primeiro contato na delegacia. Sim. Aí são os próprios policiais que têm que estar preparados. Não, assim, foi mais traumatizante ir na delegacia resolver um problema do que o problema em si. Pode falar. Foi. Prevenção mais a ressocialização. Estratégias indissociáveis para romper ciclos, né? Então, se começa logo na escola, a gente já começa a colocar na cabeça das crianças, né? Essa questão. Então, você já previne lá na educação. Mas quando já está erradicada, aí tem a ressocialização. A prevenção é o que se pode fazer. O que se pode fazer? Avisar. Né? A gente tem os programas, a gente tem as propagandas, panfletos, a gente anuncia, tem um monte de coisa. Agora a pessoa fica naquela situação ou porque quer ou porque não consegue sair, como nós já conversamos. Mas a ressocialização e a restauração são importantes nessa questão. Combater a violência exige ação em duas frentes: prevenir por meio da educação, empoderamento feminino e desconstrução do machismo, e ressocializar agressores com programas reflexivos que promovem a responsabilização e mudança real. A punição isolada falha. É o que a gente vê. Eu não sei de nenhum caso de um homem que ficou preso e saiu e não foi atrás, né? Não sei se isso existe, mas é a combinação de proteção às vítimas e transformação dos agressores que constrói uma cultura de não violência. Então, isso é. Desafio coletivo, políticas públicas contínuas e compromisso social. O problema é o seguinte: de 4 em 4 anos tudo muda. Precisa ter um programa para tudo na realidade, né? Que o próximo prefeito, o próximo governador, o próximo presidente da República, quando ele assumir, ele não quebre esses programas que estão dando certo. Porque se estiver dando certo, o outro que saiu, que eu entrei no lugar, o nome dele vai continuar aparecendo, eu não quero. Então, esse jogo de interesse precisa acabar. Deixa eu explicar uma coisa. CRAS, CREAS, Conselho Tutelar são efetivados por leis. Sim. A lei exige que tenha. Essas políticas nenhuma. Porque a lei garante a existência. Programas que não são garantidos por lei ficam à mercê dos políticos. Porque hoje é um
4 anos depois é o PMDB, depois eu não sei quem, fica aquele jogo de política. Aí já é uma aula de política que a gente precisa entender mais a fundo. Mas, infelizmente, o que a gente precisa ter são leis que efetivem esses programas. Para que esse jogo de empurra, hoje eu quero, amanhã já não quero, porque isso era do meu concorrente, e não vou fazer porque era dele. Então, assim, infelizmente, é um jogo político. E aí, nessa questão, pessoas que estavam sendo assistidas ficam a mercê. Isso é muito ruim. Serviço social, com a sua vocação ética e crítica, lidera essa mediação. Mas o compromisso pela igualdade de gênero precisa ser assumido por todos: Estado, instituições, famílias e comunidade. Passa mais um. Essas referências. Mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Sério.